Olá, eu sou o professor André, sou professor de língua portuguesa e vou apresentar a vocês uma aula sobre entrevistas para os 7º anos. A entrevista, nós vamos conferir essas habilidades, as habilidades de definir o contexto de produção, como que ela se desenvolve e o planejamento que se precisa para ter uma entrevista. Somada essa habilidade, nós vamos conferir também sobre o reconhecimento dos verbos como núcleo da oração. Então, uma entrevista é um gênero textual com a função exclusivamente informativa e que serve para ser vinculada nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, na internet, no rádio. Hoje nós temos podcasts. Então, nós temos vários meios que ela pode ser vinculada a esse gênero textual. Há diversos tipos de entrevistas. Quando a gente fala em entrevista, a gente já sabe que vai ter 2 pessoas ou mais, uma pessoa que vai fazer as perguntas, outras que vão responder, ou aquela que, de repente, está entrevistando uma pessoa só, então vai ficar naquele diálogo de perguntas e respostas. Mas as entrevistas têm diversas funções comunicativas. Eu posso ter uma entrevista pessoal, uma entrevista de curiosidade para saber a opinião, as ideias de alguma pessoa. Eu posso ter uma entrevista profissional, de emprego. Posso ter uma entrevista também de psicólogo, né, com um profissional da saúde. Então, são vários os caminhos que precisa de uma entrevista para se comunicar e para conhecer aquilo que eu estou entrevistando. A entrevista, ela trata de um texto marcado sempre pela oralidade. É claro que hoje, com a tecnologia, nós também podemos ter uma entrevista exclusivamente escrita. Por exemplo, eu posso mandar um e-mail com as perguntas para o meu entrevistado, ele vai escrever e mandar de novo para mim. Posso fazer um Google no formulário, né? E aí eu posso também passar pela internet, ele responde escrito e depois passa para mim. Mas a sua essência, a entrevista, ela é baseada na oralidade, no diálogo entre 2 ou mais pessoas. Então, tem sempre a função do entrevistador e a do entrevistado, aquele que faz a pergunta e aquele que vai responder. A entrevista, ela possui uma função social muito importante, porque a partir dela eu vejo a opinião da pessoa, as principais ideias, o assunto que está sendo discutido, o posicionamento crítico disso daí e mais a informação que vem junto com uma entrevista. E o que acontece? Quando eu estou entrevistando, esse gênero da entrevista, ela pode estar dentro de um outro gênero, por exemplo, da notícia. É muito comum nós assistirmos uma notícia na TV, que ocorreu um fato, então o repórter está ali noticiando, e, de repente, ele chama alguém para conversa, para entrevistar, porque ele quer saber a opinião de um especialista ou de uma pessoa que foi vítima daquela notícia, daquele fato. Então, ela pode estar dentro de uma notícia ou de uma reportagem também, tá? Bom, quando eu vou fazer uma entrevista, eu preciso ter alguns passos, algum planejamento dela. Então, eu começo sempre com a escolha do tema. Então, se eu sei que o meu entrevistado, por exemplo, é um cantor famoso, alguma coisa que é ligada à arte, eu vou fazer esse planejamento. Eu vou pegar o assunto, que é o tema, vou elaborar o roteiro para fazer essas perguntas, que tipo de perguntas serão feitas para esse meu entrevistado, o que eu quero saber dele, seja profissional ou pessoal. Depois eu vou colocar um título para essa minha entrevista, para que ela possa aguçar, de repente, a curiosidade do leitor para ler. E depois, no final, eu vou fazer uma revisão antes dela ser publicada. Por que essa revisão? Porque precisa, às vezes, de uma edição. Nem tudo que o meu entrevistado falou tem uma certa relevância, uma certa importância. Então, ali eu vou transcrever as partes principais do meu objetivo. Por isso, a importância do planejamento. E aí, eu tenho aqui um exemplo de entrevista de um trecho da escritora Clarice Lispector, que ela já é falecida, mas na ocasião, o repórter ele fez um planejamento. Neste trecho, percebam que os assuntos estão encadeados. Então, o repórter pergunta para ela primeiro em relação ao que o pai dela fazia profissionalmente. E por ela não ter tido assim, tanto contato com o pai, com a vida do pai, por eles serem separados, tudo,
ela responde de uma forma mais evasiva. Representações de firmas, coisa assim, ela não tem tanta certeza. E aí, ele não deixa por isso mesmo, ele já faz uma outra pergunta. Ele fala para ela, pergunta para ela, se há outras pessoas na família dela que escrevem também com essa expressividade da qual ela também escreveu. E aí ela vai um pouco mais detalhada. Então ela fala, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances, e tenho outra irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Percebam que aí ela já foi mais completa na sua resposta. Ela já falou da mãe, já falou das irmãs. E aí ele continua perguntando sobre essa questão familiar. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Aí ela fala, não. Eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias? E aí ela fala, eu fiquei boba. Então isso é muito importante, porque dentro da resposta dela, ela põe uma outra voz ali, que era da tia dela falando sobre a escrita da mãe dela. E como que ela colocou essa voz? Entre aspas. Então eu preciso saber esses recursos também da língua portuguesa, esses sinais de pontuação. Bom, então, entrevista é um gênero de caráter interacional, ou seja, eu preciso de uma ou mais pessoas, né, para poder ser entrevistada. Ela é organizada em turnos de fala. Por exemplo, o entrevistador, ele faz a pergunta, ele está com o turno da fala. Quando o entrevistado vai responder, ele pega o turno para ele responde tudo e devolve para o entrevistador. Então, é nessa interação de turnos. O objetivo desse gênero é obter sempre informações pessoais ou profissionais ou de algum conceito que eu queira descobrir do meu entrevistado. Ela pode ser feita com a interação oral, que é o mais comum, mas é como eu disse no início dessa aula. Hoje em dia, com a tecnologia, há possibilidades também de um suporte escrito da entrevista. E o intercâmbio, ele pode ser ou gravado ou filmado. Então, assim, de repente, eu estou entrevistando uma pessoa e eu vou ligar o meu celular ou o gravador de voz para ele captar as respostas. E depois eu vou editar isso daí, vou transcrever essa entrevista de acordo com o espaço que eu tenho para publicar ou para fazer o meu trabalho. Então, nesse contínuo, a entrevista é um gênero expositivo, eu vou estar sempre expondo, né, alguém. A linguagem, ela pode mesclar entre formal e informal, depende de quem eu estou entrevistando, ou do contexto, né? O texto, ele é escrito, ou gravado, ou em vídeo. Os contextos são variados, eu posso ter uma entrevista mais informal, com pessoas ligadas à arte, ou alguém que eu tenha um pouco mais de intimidade, como ela pode ser também um pouco mais formal, com o diretor da escola, alguma pessoa que ocupa uma posição um pouco mais privilegiada, um pouco mais importante. E há sempre um tema e um objetivo para isso. E aí eu tenho alguns elementos também para poder fazer essa entrevista. Sempre haverá uma parcialidade. Por quê? Porque quando eu faço o planejamento do que eu vou entrevistar, eu vou selecionar as perguntas. E nisso que eu seleciono as perguntas, eu já tenho um juízo de valor aí, o que é importante e o que não é para perguntar para o meu entrevistado. Então, ali tem uma parcialidade. Eu tenho também as ideias e opinião, né, das pessoas entrevistadas, que isso é muito importante de eu redigir isso e publicar. Tem sempre uma esfera jornalística, geralmente quem entrevista é uma esfera jornalística, a gente vê nos jornais, em revistas, essas coisas todas. E o objetivo é levar ao leitor informações da vida pessoal ou profissional de quem eu estou entrevistando. E aí, aqui eu preparei um quadro, porque se caso vocês tiverem que fazer uma entrevista, um trabalho de escola sobre entrevista, seria legal que fosse nesse padrão. Como se organiza uma entrevista? Então, eu vou precisar aqui de uma sessão, né, da onde eu vou publicar o meu trabalho em si. Eu vou dar um título para minha entrevista, né? Então, entrevista, o diretor da escola tal. Vou colocar o nome do meu entrevistado. Nesse primeiro parágrafo aqui, eu posso fazer uma introdução, um resumo de quem é essa pessoa que eu estou entrevistando. Posso colocar uma foto para ficar mais ilustrado, para ficar mais caprichado, para saber de quem que se trata essa entrevista. E depois eu vou ter as perguntas e respostas. Neste quadrado aqui, ó, amarelo,
pode ser uma frase destacada do que o meu entrevistado falou, que é importante para chamar a atenção de quem for ler essa entrevista. Então, isso seria um quadro aqui de como eu produzir essa entrevista. Então, recapitulando, né? A entrevista é um texto informativo, ou opinativo, porque eu vou colher algumas opiniões. Tem a presença do entrevistador e do entrevistado, sempre precisa desses dois interlocutores. A linguagem é dialógica, é de diálogo, né? Respeitando os turnos da fala de um para o outro. A marca do discurso é sempre direto, porque tem perguntas e respostas, então eu pergunto, ele responde, então meu discurso está bem direto ali. E pode mesclar a linguagem formal ou informal, dependendo da situação comunicativa. E aí, aqui, nós vamos passar para o segundo tema desta aula, que seria a importância do verbo, né, como núcleo das orações. Então, a gente já sabe que para ser uma oração, é uma frase que mantém um verbo, que tem um verbo, e esse verbo, ele que atrai ali toda a importância dessa frase. Observe aqui, por exemplo, nessas duas manchetes. Parlamento francês proíbe celular em todo espaço escolar. Então, eu tenho uma manchete que deu essa notícia. Depois, Parlamento francês aprova a proibição dos celulares em escolas na França. Percebam que eu estou falando de um mesmo assunto, mas a escolha do verbo ali foi determinante. Quando eu vou para o verbo proíbe, o verbo proíbe ele é muito mais forte. Ele já dá ali um sentido para mim de que algo eu já estou limitado, que eu não posso fazer. Já o aprova a proibição, eu tenho ali um atenuante, uma coisa mais suave, vamos dizer assim. Então, o verbo que foi escolhido ali foi um verbo que ele deixa numa esfera mais positiva em relação ao ato de proibir. Então, perceba que olha a importância da seleção do verbo para poder constituir o efeito de sentido da frase. E aí, passando para uma próxima aqui, uma próxima tela, eu tenho aqui duas manchetes que, se eu ler desta forma, eu não tenho muito sentido. Olha lá, manchete 1. Jovem, câncer, tem com Olimpíada de Hospital em Estuda Bronze e em Matemática. Percebam que ela está fora de ordem. Para eu organizar isso daí, seria interessante que eu organizasse em torno do verbo. Na manchete 2, também está tudo espalhado. No Boldrini é um hospital, medalha, ganha, jovem, Olimpíada em Matemática de tratamento em. Não deu sentido nenhum. Mas se eu começar a organizar por meio do verbo, tudo fará sentido. Olha só. As manchetes são da seguinte forma. Jovem com câncer estuda, olha meu verbo ali no presente, em hospital e tem bronze em Olimpíada de Matemática. Já na segunda, jovem em tratamento no Boldrini ganha medalha em Olimpíada de Matemática. O que a gente tem que observar aqui? Que na primeira manchete, o verbo estuda, ele está fazendo com que eu tenho mais força, eu estou colocando o mérito do estudante, eu revelo a doença já que ele tem, e no hospital ele se esforçou, ele estudou, e ele conquistou a medalha de bronze por meio do seu esforço. Então, a escolha do verbo ali foi determinante para isso. Já na segunda, eu estou tratando do mesmo assunto, só que eu tiro o foco um pouco do esforço do estudante. Eu ponho o foco no hospital. Eu ponho o nome do hospital ali, Boldrini. Então, ali, ó, jovem em tratamento no Boldrini ganha medalha de ouro. De ouro não, ganha medalha em Olimpíadas. E aí, no caso, eu colocando o hospital ali, esse ganha, o verbo, eu tiro um pouco o mérito do estudante. É como se ele tivesse ganhado um prêmio e ele estando no hospital fazendo um tratamento. Então, nessa aula, eu queria mostrar para vocês a importância da escolha do verbo no sentido dele fazer toda a sua relação de concordância com os seus constituintes e da forma como ele tem a importância de mudar o sentido de acordo com o verbo selecionado. Então,
E aí depois tem esse textinho com as palavras que está falando sobre isso, sobre essa importância dos verbos, estabelecer essa relação de concordância com os seus constituintes de sujeito, predicado, e aí vocês depois poderão responder isso com calma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais.